Já pararam para pensar que nesse exato momento cada célula do nosso corpo está com uma fome constante por energia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no combustível que sacia essa fome e literalmente mantém a vida em movimento, os carboidratos. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo essa tal fome das células. Depois vamos ver por que os carboidratos são o combustível número 1 da vida. Daí, a gente entra no universo dos açúcares, vê o impacto deles na nossa saúde e, para fechar com chave de ouro, descobrimos um papel incrível deles na identidade de cada célula. Vamos nessa? Então, para começar, vamos falar de algo que acontece sem parar, 24 horas por dia, mesmo que a gente não sinta, a demanda incessante por energia que a vida exige. E a resposta é um sonoro sim. Pensa só, da célula do cérebro que está processando essa informação agora mesmo, até a célula do músculo que permite um simples piscar de olhos, todas elas precisam de combustível, o tempo todo. É uma fome que literalmente nunca para. E qual é o prato principal nesse cardápio celular universal? Eles mesmos, os carboidratos. Eles são a solução genial da natureza para o problema da energia, presentes em tudo, desde um grão de arroz até uma fruta suculenta. Mas, olha, seria simples demais se a função deles fosse só gerar calorias. Os carboidratos são muito mais do que isso. Eles são, na verdade, um dos pilares centrais de toda a biologia. A versatilidade deles é impressionante. Claro, são nosso combustível principal, mas eles também são os tijolinhos que formam a espinha dorsal do nosso DNA e RNA. Dão rigidez para a parede celular das plantas, sabe? E ainda por cima, funcionam como mensageiros, levando sinais de uma célula para outra. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa num computador. O sistema operacional gerencia tudo, certo? Os carboidratos fazem algo parecido na biologia. Eles coordenam e permitem as funções mais vitais, desde um pensamento complexo no cérebro até a força de uma contração muscular. Ok, já entendemos a importância deles. Agora vamos dar uma olhada em como essas moléculas são construídas. A arquitetura por trás dos açúcares é um show à parte. Bom, tudo começa com as peças mais básicas, os monossacarídeos. Pensa neles como se fossem os tijolinhos de Lego da vida. Glicose, frutose, galactose são as unidades mais simples, prontinhas para serem usadas como energia ou para construir coisas bem maiores. Agora, o que acontece quando dois desses tijolinhos se dão as mãos? A gente tem um disacarídeo. A sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, é exatamente isso, a união de uma glicose com uma frutose. E essa conexão tem nome, é a ligação glicosídica. É como um aperto de mãos químico que junta os dois. E se a gente pegar centenas ou até milhares desses tijolinhos e formar uma corrente gigante? Aí sim, a gente tem os polissacarídeos. Eles são os nossos grandes armazéns de energia, como o amido nas plantas e o glicogênio nos nossos músculos, ou podem formar estruturas super fortes, como a celulose na madeira. Mas afinal, o que faz um polissacarídeo ser um estoque de energia fácil de usar e outro ser uma estrutura super rígida? O segredo está todo no tipo de encaixe entre as moléculas. O amido e o glicogênio usam ligações do tipo alfa, que as nossas enzimas quebram com facilidade. Já a celulose usa ligações do tipo beta. É um encaixe diferente, super resistente, que a gente não consegue digerir. E aqui a gente chega num dos princípios mais bonitos e elegantes de toda a bioquímica. Uma pequena mudança na forma tridimensional de uma molécula pode mudar completamente a sua função no corpo. Em outras palavras, a forma determina o propósito. E essa ideia de que a forma define a função não é só um conceito abstrato, não. Ela tem consequências muito reais. Vamos ver agora como tudo isso se aplica na prática, no nosso dia a dia e na saúde humana. Pensa no metabolismo dos carboidratos como uma linha de montagem super precisa. Se uma peça falha, todo o sistema pode ter problemas. É o que acontece no diabetes, por exemplo, onde o controle da glicose se perde. Ou em doenças genéticas, como a galactosemia, onde um açúcar específico do leite não consegue ser processado. E é por isso que entender de carboidratos é essencial para tantas profissões. Para quem é da área da medicina, é a chave para diagnosticar doenças. Para nutricionistas, é a base para montar qualquer plano alimentar. Na biomedicina, se investiga as falhas moleculares por trás desses problemas. E na educação física, esse conhecimento é usado para otimizar a performance, gerenciando o estoque de energia dos atletas. Para fechar nossa conversa, vamos para um dos papéis mais sofisticados e, na minha opinião, surpreendentes dos carboidratos.
Eles funcionam como uma espécie de documento de identidade das nossas células. A melhor forma de imaginar isso é pensar neles como códigos de barras biológicos. É isso mesmo. Cada célula do nosso corpo carrega na sua superfície uma identidade única, e essa identidade é escrita com açúcares. Mas como assim? Esses açúcares não ficam boiando por aí. Eles se ligam a proteínas e a gorduras que já estão na superfície da célula. Quando um açúcar se liga a uma proteína, temos uma glicoproteína. Quando se liga a um lipídio, um glicolipídio. E são essas combinações que criam os tais códigos de barras. E as funções desses códigos são, nossa, vitais. É por causa deles que o nosso sistema imunológico sabe quem faz parte do corpo e quem é um invasor. São eles que definem o nosso tipo sanguíneo, A, B ou O. Eles ajudam as células a se grudarem para formar tecidos e têm um papel central na inflamação e na cicatrização. Então, a grande lição aqui é que um carboidrato nunca é apenas energia, ele também é informação. Cada molécula de açúcar carrega uma mensagem que é lida e interpretada o tempo todo pelo resto do corpo. Numa época em que a gente ouve tanto para demonizar o açúcar, é fundamental ter essa visão completa. Carboidratos não são vilões. Eles são a forma como a vida escolheu organizar, estocar, transportar e comunicar energia e informação. É a energia organizada da vida. No fim das contas, entender a química da energia é dar um passo gigante para entender a própria vida. Então, a pergunta que fica no ar é: se os açúcares são esse combustível tão fundamental, que outros segredos sobre a vida a química deles ainda pode nos revelar?